Um ponto importante aqui, existem componentes do sistema de governança onde o desempenho pode ser avaliado do ponto de vista quantitativo, né? Como, por exemplo, os processos. Os processos têm saídas específicas que podem ser avaliadas quantitativamente com relação ao seu desempenho. Agora, existem outros componentes onde a avaliação do desempenho só pode ser qualitativa. É o caso dos componentes como estrutura organizacional, informação e cultura e comportamento. Então, como é que se faz a avaliação de desempenho nesses casos? Bom, no caso da avaliação qualitativa das estruturas organizacionais, você vai ter menos maneiras formais, né, de medir esse desempenho, uma vez que realmente não existem métodos formais para isso. Mas algumas possibilidades aqui vão ser, por exemplo, você avaliar os resultados bem-sucedidos de um ou mais processos que são de responsabilidade de um papel ou mais papéis dentro de uma estrutura organizacional. Essa poderia ser uma maneira de avaliar o desempenho do ponto de vista qualitativo desse componente da estrutura organizacional. Agora, uma outra forma pode ser determinando a aplicação bem-sucedida de uma série de boas práticas, né? Por exemplo, práticas de gerenciamento, onde você tem os objetivos definidos, o desempenho é planejado e monitorado, os recursos e as informações necessárias são identificados e disponibilizados. Então, são algumas formas aí, né, para estruturas organizacionais. Agora, falando do componente da informação, uma maneira de a empresa gerenciar e medir o desempenho da informação, desse componente da informação, é comparando as suas informações com critérios de qualidade. O COBIT ele tem um modelo de referência da informação que descreve aí alguns critérios de qualidade da informação. Esses critérios eles são organizados em três, fatores. Você tem o fator intrínseco da informação, onde você vai relacionar critérios como precisão, confiabilidade, a objetividade ou a imparcialidade da informação. Você também tem o fator contextual da informação, onde você vai ter critérios como relevância, facilidade de uso, tamanho apropriado, entre outros critérios. E também tem um terceiro fator que é a segurança, privacidade e acessibilidade da informação, onde você vai encontrar critérios como disponibilidade e restrição de acesso. E esse conjunto de critérios de qualidade da informação eles podem ser a referência, né? Eles podem embasar o gerenciamento do desempenho desse componente da informação dentro do seu sistema de governança. E para finalizar, a gente tem também o componente da cultura e comportamento, né? Como é que você gerencia o desempenho desse componente, que é muito mais qualitativo do que quantitativo. Bom, isso pode ser feito definindo um conjunto de comportamentos desejáveis para uma boa governança e gerenciamento de TI, garantindo que esses comportamentos sejam claros e com detalhes suficientes para serem compreendidos por todos na organização, todas as partes interessadas, né? Feito isso, a organização pode avaliar o nível de capacidade para cada um desses comportamentos definidos. Por exemplo, dentro do objetivo de gerenciar a segurança, um comportamento desejado pode ser, por exemplo, participar de programas de treinamento e de conscientização oferecidos pela organização. E aí vamos supor que o nível de capacidade definido para esse comportamento seja o nível 4, né? O nível desejado seria o nível 4. Isso significa que a organização vai buscar uma maneira organizada de contabilizar quem participa dos treinamentos e por quanto tempo e qual foi o resultado de um simulado ou de um exame de certificação ao término desse treinamento. Aqui você tem um indicador quantitativo, no caso quantos treinamentos a pessoa participou, mas também poderia ter um indicador qualitativo, que aqui no caso é o desempenho que ela teve, pode ser, né, o desempenho que ela teve no exame final do treinamento, por exemplo. Bom, isso encerra o que a gente tinha para conversar aqui a respeito de gerenciamento do desempenho do COBIT. Eu espero que você tenha gostado, mas continua aí que tem mais coisa.